Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia no salmo que nós lemos. Eu quero trazer uma breve reflexão sobre este salmo que nós acabamos de ler. Nós lemos no início, mas neste salmo tem um grande ensinamento de Deus para as nossas vidas. Amém. E eu meditando 3 vezes nele, eu vi Deus fazer fluir algo que pode nos ajudar muito a vencermos as lutas da vida. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Como nós já lemos no início do culto, eu não vou fazer a leitura novamente, mas vou utilizar dele para trazer a mensagem para os nossos corações. Hoje eu quero falar sobre o tema: o que fazer diante de uma situação desfavorável. Preste atenção. O que fazer diante de uma situação desfavorável? Esta era a situação de Davi. Davi ainda não era rei. Quem era rei era Saul. E Davi trabalhava para Saul. Era um soldado. Então Davi ainda ele não era rei. Este salmo ele expressa a situação de Davi quando fugia da perseguição imposta por Saul para tirar sua vida. Houve um momento na vida de um guerreiro, que Davi era um guerreiro, ele era um soldado de Cristo, que matava leão, urso. Houve um momento na vida dele, que ele teve que se refugiar em uma caverna, para se esconder da perseguição imposta por Saul, que ele queria tirar a sua vida. Então hoje, o Senhor, por meio desta palavra, Ele nos ensina, porque na vida nós passamos por muitas lutas e provações. Nós passamos por lutas de todas as adversidades. Luta financeira, luta espiritual, luta na área da saúde, perseguição. Mas essa luta de Davi, ele estava sofrendo o quê? Uma perseguição. Então nós vamos aprender com ele aqui a primeira verdade desse salmo que nós lemos no início. Primeiro, o que fazer diante de uma situação desfavorável? Primeiro, nós devemos clamar ao Senhor. Porque há situação que nós não podemos fazer nada. Veja bem, ele era um soldado, mas quem o perseguia era o rei, tinha autoridade de mandar matar qualquer pessoa. E Saul já tinha ordenado aos seus homens para matar Davi. E ele estava com tanta raiva de Davi, que ele mesmo saía na frente do seu soldado, comandando, porque ele queria ter certeza que Davi estava morto. Então, chegou o momento de tanto Davi fugir, porque Davi poderia enfrentá-lo, porque Davi era um soldado treinado, mas Davi, por obediência a Deus, porque Saul foi um homem ungido por Deus, por meio do profeta Samuel, Davi, para não enfrentá-lo, Davi preferiu fugir, porque sabia que ele era ungido de Deus. Enquanto ele estava agora na caverna, louvado seja Deus, só tinha ele e Deus. Então ele clamou a Deus em alta voz. Ele disse: elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Quando você estiver passando por momento de adversidade, que
que as tuas forças não podem resolver, então você deve clamar a Deus. Clame pela misericórdia de Deus, porque somente Ele pode nos dar o livramento. Quando ele diz aqui, clamei ao Senhor, do verbo clamar, quando nós falamos dele, falamos da terceira pessoa do singular, ele clamou ao Senhor. Mas em nosso momento, você deve assumir primeira pessoa do singular e dizer, eu clamo ao Senhor e espero dele as misericórdias. Segundo, ele derramou a sua queixa perante ao Senhor e expôs toda a sua agonia perante a face de Deus. Irmão, segundo passo importante, no momento da adversidade, no momento da tua angústia, às vezes nós erramos muito. Por quê? Porque quando a gente está angustiado, a gente costuma procurar pessoas e fazer desabafo. Acontece que não é todo mundo que está preparado para ouvir certo desabafo. A pessoa não vai suportar se for pesado demais e vai começar a abrir para outras pessoas. E nós não temos que reclamar depois se isso acontecer. Porque às vezes nós estamos tão angustiados que a gente quer tirar o fardo, a gente quer lançar o fardo fora. E aí a gente sempre procura a pessoa, mas nem todas as pessoas estão preparadas para te ouvir o teu desabafo. Porque em um descontentamento, no futuro com essa mesma pessoa, essa pessoa pode usar o seu desabafo como uma ferramenta para te destruir. Portanto, se quer desabafar, faça isso você e Deus, no seu quarto. Deixa Deus ouvir o seu desabafo e Ele vai trazer solução para mim e para a tua vida. Terceira verdade desse salmo, na angústia da alma, é que Deus conhece as nossas veredas. É na nossa angústia que verdadeiramente nós nos derramamos perante Deus com sinceridade de coração e de alma. É aquela oração sincera que sai da alma. E Deus ali nos conhece, porque nós estamos derramando verdadeiramente, se abrindo para o Senhor e contando ao Senhor tudo o que nós estamos passando. E Deus, que é bom pastor, com Ele está o quê? O cajado, mas também está o óleo. Irmãos, eu quero dizer para você que houve um momento no ministério de Jesus Cristo, que Jesus Cristo usou o cajado de uma forma tão forte, que muitas pessoas desistiram de seguir a Ele. Capítulo 6 do Evangelho de João fala sobre isso. E teve um momento que Ele entrou no templo, viu que as pessoas estavam fazendo no templo algo que não estava lhe agradando, Ele saiu chutando até a cadeira. Imagine se fosse Ele aqui na Bíblia, chutando cadeira, derrubando no teclado e falando uma série de coisas que Ele diz para aquele povo, para nós. Mas Ele tem o cajado e tem o óleo. O pastor tem que ter o cajado e tem que ter o óleo. Louvado seja Deus. Então, nesta situação, louvado seja Deus, da angústia, nós nos derramamos perante o Senhor e as nossas veredas são todas conhecidas diante dos olhos de Deus e também da nossa situação. Na terceira verdade desse texto, é na angústia da alma, que Deus conhece a nossa verdade. Falei agora. Quarto, a situação que Deus permite ficar sozinho. A quarta verdade do texto, a situação que Deus permite que nós ficamos sozinhos. É necessário. Davi teve que deixar todo o seu conforto, o palácio, tudo que ele fazia, e teve que ficar só para salvar a sua alma. Eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus Cristo que às vezes tem pessoas que deixam a igreja porque é um momento dele ficar sozinho com Deus, até que Deus resolva
essa angústia que brota no coração. E às vezes nós queremos forçar a pessoa a retornar para a igreja sem esperar esse processo de Deus na nossa vida. É um processo que salva a nossa vida. Porque às vezes, quando nós estamos angustiados, toda palavra, até uma folha de algodão caindo em cima de nós já pesa, já dói. As palavras, às vezes, mesmo sendo a palavra da Bíblia, quando a gente não está bem, a gente ouve as palavras e essas palavras parece que batem em nós com força, que a gente sente mais. É o momento da cura de Deus na nossa vida. É o momento de a gente se refugiar em Deus, ficar na presença de Deus, esperando Deus fazer o tratamento. Louvado seja Deus. Então, houve este momento na vida do homem de Deus, de Davi. Louvado seja Deus. Está aqui no versículo número 4. Versículo 4 que ele diz: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Houve um momento que Davi sentiu assim, que ele achava que ele estava só, mas ele não estava só porque Deus estava cuidando dele. Às vezes nós estamos sozinhos. Ele olhava para a direita, olhava para a esquerda, todo mundo que estava sob o comando dele, todo mundo se refugiou, deixou ele sozinho. Isso nós chamamos de deserto na vida do crente, é o tratamento de Deus em nossa vida. Com toda esta perseguição, presta atenção aqui, entenda o recado de Deus, com toda esta perseguição que Davi estava sofrendo, Deus estava forjando nele o caráter para que ele pudesse ser rei no próprio lugar de Davi, em breve. Você está entendendo? O processo de Deus, que Deus permitiu acontecer tudo na vida dele, estava servindo para fortalecer. Ele conheceu mais a Deus de uma forma tão profunda que quando ele subiu para reinar, ele foi um bom rei, porque ele verdadeiramente conhecia a Deus, não de ouvir falar, mas de uma experiência profunda. Agora vamos para a quinta verdade. Somente Deus é o nosso refúgio em momento de angústia. Não conte os seus problemas pessoais no momento da sua angústia para pessoas despreparadas que não vão suportar ouvir o que você tem a falar. Vá para a presença de Deus, se derrame com Ele. Por mais íntimo que a pessoa seja de você, não conte tudo, peça oração. Só diga: eu estou passando uma prova que está me doendo muito, eu peço a sua ajuda de oração. Só, mais nada. Porque, irmãos, tem coisa que a pessoa não aguenta suportar, ouvir. Sempre tem um amigo para falar. Então não fala. Aprenda hoje em nome de Jesus. Está aqui no versículo número 5. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. Quem era o refúgio no momento da angústia de Davi? Era Deus. Quem é o nosso amigo no momento da nossa angústia? É Deus. Deus é o meu amigo no momento da minha angústia. Somente para Ele rasgarei meu coração e falarei para Ele das minhas dores e sofrimento. E a sexta verdade: as lutas que enfrentamos, elas têm a força, às vezes, de nos abater. As lutas, ela, às vezes, abate a pessoa. Não é todo momento que a gente vai estar rindo. Não é todo momento que a gente vai estar assim, de bem com todo mundo. Chega um momento que a gente está tão ruído por conta das lutas, que há uma necessidade de um processo de Deus para que a gente volte a ser aquela pessoa alegre, contente. Então aqui o salmista Davi, no versículo 6, ele diz assim: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Olha só, abatido, mas não vencido. Ele
não entregou os pontos, ele estava lutando pela sua sobrevivência. Ele estava diante de Deus, lutando com Deus pela sua sobrevivência. Não desista, por mais difícil que a sua luta esteja. Lute com Deus em oração, porque Deus não vai deixar você na luta sozinho. E a sétima verdade do Salmo, para a gente concluir: devemos orar para Deus nos libertar das prisões que as lutas querem nos colocar. Tem lutas que nós passamos, tem lutas que o inimigo levanta em nossas vidas com o propósito de nos aprisionar, quebrar relacionamento, quebrar vínculo de amizade, aprisionar por meio de uma tristeza profunda, de uma depressão, colocar no coração da pessoa que a pessoa está sozinha, que Deus não está escutando, não está ouvindo. E tem lutas que vêm, ventos que acontecem na nossa vida, que o inimigo às vezes quer nos levar a um sentimento profundo de tristeza e depressão, ao ponto das pessoas desistirem de Deus e desistirem até de viver. Mas hoje eu estou aqui da parte de Deus para dizer para você: não desista de viver, porque Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para padecer por mão de homens pecadores. Ele foi crucificado em uma cruz, sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e tornou-se o Senhor das nossas vidas. E o seu nome foi colocado acima de todo nome, de forma que todo joelho se curvará diante dele e confessará que somente ele é o Senhor. Então Deus amou tanto a vida que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós pecadores. Então lembra-te disso quando você estiver pensando em desistir por conta das suas lutas. Versículo 7, o salmista disse: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. E aqui no último versículo eu vejo uma revelação profunda de Deus para mim e para a tua vida. Pastor, qual é a revelação? Ele diz aqui claramente que é por conta da bondade de Deus em nossas vidas que nós conseguimos ter alguns amigos do nosso lado. Não é porque nós somos pessoas boas, é por conta da presença de Deus, da bondade de Deus em nós, que nós temos. Talvez tem pessoas que têm muitos, você tem um ou dois, ou três, porque hoje fazer amizade sadia está difícil, mas que o Senhor tenha de misericórdia. Então entenda aqui, louvado seja Deus, nesse versículo 7, Davi rendendo graças a Deus, dizendo: então os justos se reunirão na minha volta. Agora entenda, quem deve se reunir em nossa volta por causa da bondade de Deus não é a pessoa do ímpio, é a pessoa do justo, é a pessoa que nos quer o bem e nunca o mal, porque do ímpio, diz Deus no Salmo 1, afasta-te dele, porque ele não dorme enquanto não faz o justo tropeçar. Portanto, nós devemos estar atentos naquilo que o nosso Deus nos orienta nesta noite. Amém, igreja? Amém. Então, para concluir, quero dizer para você que os maiores homens de Deus passaram lutas e provações, e a gente consegue entender que nós
estando servindo ao mesmo Deus e trilhando o mesmo caminho, a gente tem que ficar ciente que lutas também enfrentaremos na nossa caminhada, mas com a certeza que Deus não vai deixar os nossos inimigos nos destruir, porque Ele é o nosso general de batalha. Se você crer, diga amém. Tome posse da palavra e glorifica a Deus no seu coração. Louvado seja Deus.